O Bolsa Família não acaba com a pobreza, ele acaba com as pessoas que estão em situação de pobreza. E isso não é a mesma coisa. E é importante você perceber que existe uma gigantesca diferença, porque mais uma vez a gente está assistindo um governo que vai se valer de políticas de transferência de renda, Bolsa Família, auxílio gás, auxílio táxi, energia para todos. É muito dinheiro sendo transferido para as pessoas pobres e isso não resolve o problema. Fato é que, depois de mais de 20 anos de PT no poder, a gente continua vendo um país pobre, subdesenvolvido e pessoas à beira da fome. Vamos entender a diferença aqui. Primeiro, eu preciso compreender que transferência de renda ela é muito importante. Programas como Bolsa Família já foram derivados do Bolsa Escola e tem outros programas que também, por muitos países, o próprio Friedman falava da renda básica. Tudo isso sim é importante para um país, porque muita gente pode ter deixado para trás, pode ter ficado para trás. A gente precisa ajudar aqueles que efetivamente precisam. A questão é, essas transferências elas vão tirar as pessoas temporariamente dessa situação, mas ela não gera desenvolvimento. Porque muito se fala, muita gente inclusive fala, não, o governo faz a transferência de renda, o Nordeste desenvolveu com o Bolsa Família. Isso não é verdade. O que acontece é uma colocação de dinheiro naquele momento, as pessoas começam a consumir, você tem a falsa impressão de que aquilo ali tem uma produção de riqueza, mas não é verdade. Pobreza se combate com geração de riqueza, com desenvolvimento. Vou citar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Eu vou a São Miguel dos Milagres desde 2013. Foi meu primeiro Réveillon que eu passei lá na cidade. Então eu acompanho há 12 anos o desenvolvimento dessa região. Quando eu cheguei lá em 2013, já tinha um certo desenvolvimento. O pessoal da Tamo Junto lá, que faz o Réveillon de Milagres, já tinha começado aquele movimento. Então, quando a gente chegou lá a primeira vez, eu e meus amigos, foi super legal, era o Réveillon e tal. A gente alugava uma casa, era difícil achar uma casa. Se alugava ali uma casinha de pescador, o pessoal fazia os eventos. E todo ano a festa foi se consolidando. E naturalmente aquilo foi atraindo muitos turistas, até que tiveram a maravilhosa ideia de construir a Capelinha de Milagres. E aí, como aquela capela já ficava na área do Réveillon, a ideia que teve foi, então vamos fazer casamento aqui também. Né? Então já tem uma capelinha, a gente pode abrir para um casamento. Quem não quer casar na beira-mar? Quem não quer casar ali com aquele mar maravilhoso de Alagoas, lugar lindo, espetacular? E aquilo virou um roteiro. O Whindersson Nunes e a Luísa Sonza, por exemplo, casaram lá. Né? Então, houve um desenvolvimento. As pessoas começaram a ir todo final de semana. Hoje, se você quer casar em Milagres, esquece, é muito difícil. Todo final de semana bucado. Os caras fazem festa na Semana Santa, o Réveillon é consolidado. E, naturalmente, por ter sempre pessoas indo para lá, houve um desenvolvimento do setor hoteleiro. Eu lembro que a primeira casa que a gente alugou era bem humilde. Agora, as últimas vezes que eu fui no Réveillon de Milagres, era um negócio assim, porra, casas maravilhosas, assim, com piscinas incríveis e tal, alto luxo. Você vai naquela área do Patacho, que faz parte da Rota de Milagres. Porra, eu tive no Pedras do Patacho recentemente. Tem diversas pousadas de altíssimo luxo, melhoraram a estrada que acessa a região. Hoje a região é desenvolvida. Quando você quer tirar férias, por exemplo, se você for para aquela região, você vai encontrar pousadas maravilhosas. E como o turista já está lá, ele vai querer o quê? Um restaurante. Tem lá o Bistrô da Patrícia, se não me engano. Tem outros restaurantes muito legais. Então, naturalmente, você precisa desenvolver todo um ecossistema de entretenimento, desenvolvimento. E aí o que acontece? Como aquilo ali já tem uma certa estrutura, começaram a desenvolver condomínios de casa. As pessoas começaram a comprar terreno. Então, houve um desenvolvimento da região. É óbvio que muita gente em Milagres também deve receber Bolsa Família. Né? Inclusive, você tem todo um setor de serviço importante ali. Os jangadeiros, por exemplo, os pescadores, o pessoal que cuida do turismo de forma geral. Só que aquilo desenvolveu um ecossistema. Ainda que você retire o Bolsa Família da região, tem desenvolvimento físico ali, tem dinheiro vindo, tem pessoas que são donas de propriedade, dona de loja. Então você precisa toda uma estrutura que está por trás daquilo que gera desenvolvimento. Aquela região hoje ela é desenvolvida. Agora, se você pegar a maior parte dos estados hoje que dependem do Bolsa Família,
muitos deles dependem há mais de 20 anos quando o programa foi lançado. Se você desliga o programa, no dia seguinte essas cidades entram na miséria, entram na fome. Porque o dinheiro cai através do Bolsa Família ou de outras políticas de transferência de renda, mas ele não tem geração de riqueza naqueles lugares. Então, o que políticos costumam fazer é: vou melhorar o Nordeste. Eu estou citando o Nordeste porque é um lugar que me deixa muito triste. As pessoas, às vezes, de maneira xenofóbica, que falam, tem que separar o Nordeste. Eu sempre falo, pô, se separar o Nordeste, me dá o passaporte nordestino. Porque no Brasil, a região que tem o maior potencial de desenvolvimento, se esse país fosse dividido, é o Nordeste. Posição geográfica, posição estratégica. Você pega ali o Ceará e até o norte do Brasil, está mais próximo dos Estados Unidos e do Canadá do que de Porto Alegre. Você tem regiões riquíssimas ali em minerais, você tem regiões... Pô, turismo não vou falar nada, né? Qual praia no Brasil é mais bonito que as praias do Nordeste? Então você tem toda uma estrutura até de geografia que é melhor do que, por exemplo, Rio e São Paulo, que tem a Serra do Mar no meio do negócio. Como é que você passa uma ferrovia ali? Olha a complicação que a gente tem aqui. A gente está muito mais perto do sul, né, do austral aqui, que não tem tantos países envolvidos. Você já pensou se o Ceará, por exemplo, Sergipe, Rio Grande do Norte, vários estados aí, se esses estados começam a se desenvolver e desenvolver uma indústria legal? Você tem Porto ali que você cai para a América Central, você cai para os Estados Unidos, você pode subir o rio Mississippi, acessar o coração dos Estados Unidos, você pode atravessar o canal do Panamá e ir para o Pacífico, você pode ir para a Europa, você pode ir para a África. Essa região tem muito potencial. Só que, infelizmente, a gente transformou transferência de renda em forma de dizer que vai desenvolver uma região. Você não desenvolve uma região. O Bolsa Família ele é essencial para aqueles que ainda precisam. Só que junto com isso, os governos deveriam também gerar desenvolvimento, como eu citei aqui em Milagres. O pessoal lá do Ceará, que tem toda uma parte ali de sertão e tudo, como pode o Ceará, um estado que tem uma posição geográfica excepcional? A gente está vendo agora a descoberta de petróleo na região do norte do Brasil e fica esses ecochatos, esses idiotas aí. Ai, vai destruir neném, neném. Como a nossa querida Marina Silva, né? Ela, com esse papo de a Belo Monte, aí ficava um monte de idiota da Rede Globo que não faz ideia do que é uma hidrelétrica, não faz ideia. Vai destruir Belo Monte, Belo... Aí todas aquelas hidrelétricas do Rio Madeira, tudo fio d'água, não tem reservatório. Belo Monte não tem reservatório. Por quê? Por babaquice. Porque essa mulher só sabe atrapalhar o desenvolvimento econômico do Brasil. É óbvio que você tem que se preocupar com sustentabilidade, mas tem algo mais sustentável do que uma hidrelétrica, por exemplo? E aí o que a Marina Silva fez? Proibiu o reservatório hidrelétrico. E sabe o que significa isso? Você já viu ter problema de seca lá em Itaipu? Por que não tem problema de seca em Itaipu? Tem um reservatório imenso. Mesmo que você tenha um período de estiagem, de seca, você vai ter como produzir porque você tem um reservatório grande. Essas usinas hidrelétricas que tem no Rio Madeira e outros lugares ali no norte, no nordeste, foi tudo por causa da Marina proibido. Aí sabe o que acontece? Fica ali 2, 3 dias sem chover, liga a termoelétrica, taca carvão, fumaça preta, não sei o quê. Olha a mentalidade que o pessoal tem para desenvolvimento do Nordeste. O Nordeste tem muito potencial, é muito potencial. Mas de longe é a região que a gente deveria ter um desenvolvimento enorme. Inclusive, essa região tem a maior participação política. Lembra? Senado, são 3 senadores por cada estado. Se o Nordeste e o Norte têm mais estados do que o Sul, eles têm mais participação política, por exemplo, no Senado. Tem muito deputado também. E por que esses caras não conseguem desenvolver a região que tem o maior potencial do Brasil? Porque a ideia é essa política de transferência para compra de voto. Vou te dar um vale gás. Aí a pessoa recebe, está passando fome, precisa, agradece. Vou te dar um Bolsa Família. A pessoa precisa, agradece. Fica devedora do político, mas a região não desenvolve. A gente tem 12 estados, salvo engano, aqui no Brasil, que tem mais pessoas dependentes do Estado, através desses programas sociais, de transferência de renda, do que propriamente trabalhadores. Essa conta não fecha. O que a gente precisa, infelizmente, é ter a coragem de ir para cima de político e parar com essa politicagem que, infelizmente, é doutrinada em universidade. Às vezes eu vejo pessoas formadas em universidade, inclusive economistas, né, que têm essa política. Vou dar um outro exemplo, política de cota.
Muita gente fala, a política de cota colocou o preto na universidade, né? Eu sempre pergunto, porra, mas por que eu vou num hospital hoje, depois de 20 anos de cota, eu chego lá, é difícil achar um médico preto ou negro? Por que é tão difícil você encontrar um engenheiro? Porque falta base. Porque a gente não investe na base. Não adianta você chegar na ponta, fazer algum tipo de ajuste aqui para o resultado final ficar mais adequado, se lá na base você não investe. A gente precisa, nesse país, dar mais oportunidade para quem está na base. E oportunidade não é transferência de renda. Isso é para acudir. Transferir renda, transferir dinheiro direto para as pessoas que precisam é uma forma de você acalentar essas pessoas, não deixá-las passarem necessidade. Mas a partir dali você precisa desenvolver as pessoas, as regiões. Não adianta você imaginar que um cara hoje vai receber Bolsa Família, o filho dele vai crescer nesse nível de educação pública que tem no Brasil, ele vai conseguir chegar na idade adulta como um trabalhador produtivo. Não adianta você pegar todo o dinheiro e ficar jogando como política de transferência de renda e aumenta a Bolsa Família, dá mais dinheiro Bolsa Família, se no final do dia essas pessoas não conseguem se inserir no mercado de trabalho, se as empresas não conseguem respirar, sobreviver. Aí fica esse governo que aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta imposto. As indústrias não conseguem desenvolver no Brasil. Então protecionismo, aí aumenta a tarifa, aumenta a taxa da blusinha. Vamos proteger a indústria nacional, aí aumenta a taxa da blusinha. Aí sabe qual é o resultado dessa história toda? O Brasil é um país que você ganha pouco, mas ele é muito caro. Ele é muito caro. Tem gente que fala, carro no Brasil metade é imposto. Não, não é metade. Um carro no Brasil que custa 100 mil reais, ele tem 50 mil em imposto. Só que isso não é 50%. Se o carro custa 50 mil reais e você paga mais 50 mil para ele poder valer 100, o governo te cobra mais de 100% de imposto. Em tudo que você consome, em tudo que você compra. E protecionismo, vamos proteger as montadoras, por exemplo, que é um símbolo do protecionismo no Brasil. Vamos proteger as montadoras no Brasil, que elas precisam, porque não conseguem competir lá fora. Sabe qual é o resultado disso? Você paga aí uma fortuna. Eu até falava muito Sandero, mas uma seguidora do canal aqui falou que trabalha na Renault e não tem mais Sandero, eu não sabia disso. Mas você compra um carro merda no Brasil, pelado, básico, que você compraria um carro de alto luxo nos Estados Unidos e na Europa. Porque aqui tem uma indústria ineficiente. Aqui tem imposto a dar com pau no consumo, imposto a dar com pau no teu salário. Então a gente é massacrado por imposto. E, infelizmente, a gente não é um país fértil ao empreendedorismo. As pessoas que estão sendo formadas na universidade, e a gente viu isso pelo nível dos professores da UFRJ que ficam na internet atacando crianças de 5 aninhos, querendo que elas... Não vou nem continuar, que é tão nojento isso. Eles ficam estimulando nos alunos, na juventude, esse tipo de coisa. A culpa é do capitalismo, a culpa... E quem é o seu salvador, então, o idiota? É o que? O político? É o político? Se o empreendedor é mau, quem é o bom? É os caras que estão no Congresso hoje, te dando uma migalha? Toma aí 600 pratas e vota em mim e fica quieto. Porque depois de 20 anos que você recebe isso, a sua região, a sua cidade continua sem desenvolvimento. Infelizmente é isso que acontece no Brasil. A gente tomou a decisão de acreditar que o Estado vai salvar você, o Estado vai resolver os seus problemas, porque ele te dá uma migalha que ele retira de quem produz e ele considera essa pessoa um vilão. Dessa forma, a gente vai continuar sendo esse país de merda que a gente sempre foi.